Olá, dando continuidade agora do nosso planejamento, do componente curricular de História do 5º ano, vamos continuar falando sobre as histórias do Brasil. Neste segundo momento, não podemos deixar de falar sobre a África, onde foi o berço da humanidade, onde tudo começou. Vamos falar também sobre as suas características, que eles caçavam, sobre suas roupas muito coloridas, sobre o tipo de cabelos que as mulheres usavam, as tranças, as tribos, muitas línguas. E falar um pouquinho também sobre os nômades. Algumas tribos eram nômades e outras tribos eram sedentárias. Não podemos de falar também sobre as suas tecnologias, onde a África é muito grande, onde falamos sobre agricultura, arquitetura. Não podemos deixar de falar também que na África tem as pirâmides e sobre as tecnologias. Há 10.000 anos atrás, muitos anos atrás, eles tinham tecnologia de fazer as pirâmides. Não podemos esquecer também sobre a sociedade, sobre as suas atividades econômicas, sobre seus ritos, sobre seus deuses, sobre o reino que eles formaram, principalmente aqueles que eram sedentários, que tinham grandes tribos, grandes reinos. Não podemos deixar de falar também sobre os animais que eles caçavam, pegavam a pele para servir como vestes, E, e, e nesse segundo momento também a gente vai estar falando sobre a continuação sobre o tráfico, dos escravos, dos negros, sobre a rota da escravidão que fala no mapa. E todo mundo já conhece a história de quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Mas na realidade já tinha gente morando no Brasil. E quem era? Eram os índios. E quando Pedro Álvares Cabral chegou, ele atracou na terra de Vera Cruz, que não era chamada de Vera Cruz ainda, era chamada de Pindorama ou de Terra das Palmeiras. E ele viu pessoas muito estranhas, não eram africanos e nem brancos. Eles tinham a pele vermelha, andavam sem roupas e tinham ossos enfiados nas bocas, nas orelhas, onde a natureza era muito bela, com vários pássaros, muitas árvores, muitos animais, e não era a África. Então, Pedro Álvares Cabral escreveu para o rei, falando que ele tinha encontrado uma terra que tinha dado o nome de Vera Cruz. E mais para frente, ele reescreveu essa carta, falando que não era terra, que era uma ilha. Ele não sabia direito se era uma terra, na verdade, ou se era uma ilha. E depois, ele fazendo um passeio, tipo, descobrindo uma mata, mais ou menos. Ele viu uma árvore que quando cortava ela,
escorria um líquido vermelho e o caule dela era vermelho. E o nome dessa árvore era pau-brasil. Então, por isso, foi dado esse nome à nossa terra, que é o Brasil, que saiu desta árvore, no caso. E agora, nesse segundo momento, que vamos falar das capitanias hereditárias. O que era isso? Antes de ter a divisão dos 27 países, 27 estados, desculpa, o nosso estado foi dividido em territórios, que se chamavam capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias nada era mais que o rei dava a terra para pessoas de posse, que depois, mais para frente, ia ser passada de pai para filhos. Então, essas pessoas que ficavam com a terra eram chamadas de donatários. Esses donatários, eles tinham a posse sobre essas terras e eles poderiam escravizar as pessoas que trabalhavam com eles, dividir vilas, fundar vilas, dividir terras. Na realidade, eles poderiam fazer o que eles queriam com a terra. E em troco disso, o rei pedia para eles pagar o imposto para ele. E aí tem uma memorização do texto para a gente poder guardar bem toda essa explicação que eu dei, né? Eu vou estar dando esse textinho para eles e levando para eles estar vendo o mapa, né, geográfico de tudo isso, por onde os índios passaram, por onde os escravos passaram, qual foram as terras que eles ficaram, né? Então, depois a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, dando umas perguntinhas para ver qual foi o entendimento dos alunos e espero que vocês tenham compreendido, né, da minha explicação. Muito obrigada.